negativos e os positivos que a gente desse governo que a gente pôde observar até agora. E se não tivesse, fica à vontade. Não, tô tentando achar o destaque positivo do governo em si, eu tô com dificuldade. Então começa pelo negativo. Então. Eu diria assim, governo lato sensu, o Estado brasileiro, para mim, o ponto positivo foi esse freio de Congresso, opinião pública, conseguindo impedir políticas mais prejudiciais para a economia. Acho que isso é um ponto positivo e que está acontecendo. Há consenso, a autonomia do Banco Central nem avança em discussão nenhuma, isso vira só manchete, Lula falou isso, cara, ninguém tá sendo quase ignorado. Isso é um ponto positivo para o governo em geral. Do ponto negativo, é o que eu já esperava, esse objetivo de ter uma intervenção maior na política econômica, uma presença maior do Estado, zero privatizações, isso já foi textualmente falado, acabaram as privatizações. Essa necessidade também, a intenção que eles têm de reverter de alguma maneira a privatização da Eletrobras, o marco do saneamento que houve, os 2 decretos do presidente que felizmente foram derrubados pelo Congresso, outro sinal positivo. Mas do lado do plano econômico do PT, para mim está exatamente em linha com o que eu já esperava. E honestamente, me parece assim uma reedição completa do que aconteceu depois da crise financeira, ainda no governo Lula II, e que permaneceu e se intensificou durante Dilma I e Dilma II, que foi um excesso de interferência, usando bancos públicos, microgerenciamento, e o que começou agora nessa semana, que eu até tuitei sobre isso, onde foi anunciado ontem, quinta-feira, 25 de maio, esse novo subsídio para carros populares. Itamar assim, Franco tá sorrindo de ponta a ponta do... Aí começa essas coisas pontuais, assim, que só traz também mais ingerência e ruído, em vez de ser uma política bem pensada e que afeta toda a economia como um todo, então vamos reduzir a carga tributária para todo mundo. Não, agora é só o carro popular. Já acaba gerando uma distorção. Não que eu não gostaria que caísse o preço, ótimo, mas dessa maneira vai gerar uma distorção. Daqui a pouco vai ter um incentivo para a linha branca, que teve na época da Dilma. Daqui a pouco vai ter para os caminhoneiros, como teve lá com o PSI, o programa do BNDES, o Programa de Sustentação do Investimento, que emprestava a taxa nominal de 2,5%. Falando de BNDES, ontem também teve o anúncio que o BNDES vai conceder uma linha de crédito para inovação a taxa referencial máxima de 1,7% nominal ao ano. Eu ia comentar isso. 2 bilhões de reais. Já uma outra linha de 6 bilhões, não sei para qual outro setor. Então começa esse subsídio pontual, direcionado, arbitrário, que é exatamente o que aconteceu no Lula, especialmente Dilma I. Cara, assim, não tem ninguém olhando se isso funcionou em algum país histórico no Brasil, assim. Evidências empíricas não importam. Que a gente tá fazendo a mesma coisa. Pô, tem vários relatórios, né? Tem vários estudos que falam, pô, aquele subsídio que a gente deu para financiamento do caminhão, pô, não era todo mundo que tinha que comprar caminhão naquela época. Depois resultou, ou intensificou a greve dos caminhoneiros, né? Porque muita gente tava com caminhão. A semente da greve dos caminhoneiros foi plantada ali. Exato, né? Muita gente com caminhão comprou porque era barato. Pô, juros, lembra se eu não trabalhasse com caminhão, vou comprar um caminhão aqui, porque eu tô ganhando dinheiro, né, comprando um caminhão. Depois você tem muita gente, muita oferta de frete e faz isso, né? Você sabe o que aconteceu no final do governo Lula, início do governo Dilma, com esse subsídio de automóvel, que também teve? Foi o seguinte, o pessoal começou a comprar carro pra caramba, começou a comprar muito automóvel. A Petrobras estava naquele esquema de controlar o preço do petróleo, vender abaixo do preço internacional. Aumentou o número de carros o quê? Usa gasolina. E a Petrobras estava subsidiando essa gasolina. Então, ele deu subsídio para o cara comprar o carro, depois a Petrobras tinha que vender a gasolina subsidiada, o preço da gasolina, do petróleo começou a subir no mercado internacional, virou um rombo tremendo dentro da empresa, levou a Petrobras a ter uma dívida de 100 milhões de dólares, de 100 bilhões de dólares, perdão, e quase quebrou a empresa. Assim, porque viram uns negócios que você não consegue prever. Não, e detalhe, pô, você acha que o mais pobre, o brasileiro mais pobre, se beneficiou dessa taxa, desse imposto mais baixo para carro 0 km, depois se beneficiou para ficar abastecendo ali? Eu acho ainda mais, assim, eu tô vendo isso, inclusive, em comentários da base eleitoral do próprio PT. O PT, ele me parece que ele parou no tempo um pouco. Ele ainda tem esse viés industrialista da época que o Lula era sindicalista, tem esse viés de vamos brigar do patrão da fábrica. Gente, o mundo mudou, o serviço está muito na frente, e carro, quando eu olhando o comentário da base do pessoal, eles estavam falando,
você tem que investir em transporte público. Não tá mais na época de você, mas o carro é etanol. Cara, beleza, mas aí não funciona. Não adianta nada você ficar engarrafado numa fila de Tesla. Não é um modal viável para grande cidade como a gente tem hoje em dia. Não é mais o Brasil de antigamente, você tinha que pegar o carro para pegar a estrada e tudo mais. A galera que tá dentro da grande cidade, ela quer ter um transporte público que seja eficiente. E aí, quando você viabiliza isso, quando você começa a fomentar o consumo de carros, o que você está fazendo na prática é dar um estímulo para as pessoas não usarem transporte público e empurrar o problema com a barriga, porque você não vai ter que resolver ele tão cedo. E para uma indústria montadora aqui no Brasil, que, cara, como o próprio nome diz, é montadora, ela importa as peças lá de fora, que não funciona nada, dá subsídio, se o câmbio depois vai disparar, se a taxa de juros vai ficar alta, o cara não vai conseguir investir aqui, se o crédito para o pessoal conseguir comprar o carro financiado em 10 mil vezes que a gente está falando ontem, no caso de vida para fazer isso, também vai estar extremamente caro, porque a taxa de juros está 15% ao ano. Então, porra, não adianta nada você ficar tampando o sol com a peneira fazendo essas coisas. Não é uma medida que soluciona o problema, né?